Olá pessoal, mais um vídeo para vocês comentado hoje. Vou falar hoje de um lugar comum. Hoje eu vou falar de um lugar comum. Eu não costumo fazer muito disso, porque eu normalmente eu não leio livros best-sellers, livros da moda. Às vezes eu leio best-seller, mas eu leio um tempo depois que ele saiu. Para ver se o livro realmente se sustenta e tudo mais. Eu não gosto muito, o livro está na moda, todo mundo está lendo, você tem que ler também. E eu espero sempre passar um tempinho. Mas esse livro eu li um pouco depois que saiu, não foi muito tempo depois. Vou mostrar para vocês já o livro, né? Aqui. Khaled Hosseini, O Caçador de Pipas. Tá? É um livro de 2003, então é um livro recente. 12 anos, é um livro recente. Eu diria que dos livros lançados aí dos escritores novos dos últimos 15, 20 anos, é um dos mais interessantes. E é surpreendente que esse livro é um livro de estreia, né, de um escritor. O Khaled Hosseini, esse é o seu livro de estreia. Se bem que ele escreveu, bom, vamos falar um pouquinho dele, né? Ele é afegão, só que ele era filho de um diplomata, então ele viveu em alguns outros países, viveu no Irã, e ele estava com os pais, os pais tinham propriedades no Afeganistão, eles estavam em França, parece, né, em Paris, numa missão diplomática lá, e houve, no final da década de 70, houve aquele golpe marxista no Afeganistão, depois apoiado inclusive por tropas soviéticas, e ele acabou não voltando, ele e a família, eles acabaram não voltando para lá, então pediram asilo nos Estados Unidos e foram para os Estados Unidos. Então ele teve toda a sua formação nos Estados Unidos, virou médico, ele foi biólogo primeiro, ele se formou em biologia, depois fez medicina, pelo que eu li continua atuando até hoje, né, em medicina. E esse foi seu livro de estreia, o Caçador de Pipas. Depois ele teve um livro, A Cidade do Sol, eu acho. Eu não conheço, não li, não tenho. Parece que também fez bastante sucesso. Segundo eu li, este livro aqui, Caçador de Pipas, segundo eu li não, segundo consta na própria resenha da última edição que eu vi, vendeu 2 milhões de cópias no Brasil. Um livro vender 2 milhões de cópias no Brasil é fato raríssimo, muito difícil de acontecer, mesmo para grandes escritores, famosos brasileiros até. Não sei nem se o Código da Vinci, por exemplo, que foi o último grande estouro aí, se ele chegou a vender 2 milhões de livros no Brasil. Nem a série Harry Potter, que vendeu muito também, não sei se chegou a vender tudo isso. Mas enfim, ele foi um fenômeno realmente. Pelo que eu li, ele vendeu quase 40 milhões de livros já pelo mundo. Não só esse livro, né? O conjunto de livros dele, que não são muitos. É interessante. Esse livro é interessante porque ele tem algumas coisas são autobiográficas. Não, a história toda não é, mas algumas coisas são. Inclusive, porque vamos falar um pouco do livro. Os personagens centrais, Amir e Hassan, dois garotos mais ou menos da mesma idade, que moram juntos, não exatamente juntos. O Afeganistão, naquela época, era na época da monarquia ainda afegã, antes do golpe de Estado. O livro se passa na década de 70, antes do golpe marxista. Então, era uma monarquia e existiam castas, não exatamente castas como tem na Índia, mas classes de raças, né, na verdade. Algumas raças estavam no poder, outras não estavam, então algumas estavam acima das outras. Então o Amir era um moleque rico, filho de uma pessoa muito importante, que é tratada como Baba no livro inteiro. E o Hassan era filho do Ali, que era um empregado do pai dele. Então, eles tinham a mesma idade e cresceram razoavelmente juntos. A diferença é que ele ia para a escola, tinha toda uma vida social de garoto rico, e o outro era um serviçal, não sabia ler, escrever e tal.
e fazia serviços domésticos, mas uma boa parte do tempo passavam juntos, eram amigos. Esse é o tema central da coisa. Tudo vai muito bem em termos, porque na verdade o Amir ele tem um certo ciúme do Hassan, porque ele tem uma relação conturbada com o pai dele, e o pai dele gosta muito do outro menino. Que o outro menino é apresentado, e você vê na descrição da história, como uma pessoa muito bondosa, muito correta. E o Amir não, o Amir é um pouco assustado, um pouco covarde, inseguro e tal. E ele queria, na verdade, a aprovação do pai, coisa que ele não conseguia. E uma das coisas que ele gostava muito de fazer era empinar pipa. E daí o nome do livro, né? Havia um torneio de pipa, e ele resolveu participar junto com o Hassan desse torneio de pipa. E ele ganhou o torneio de pipa. Aí ele estava recebendo os prêmios e tudo mais, e nisso a pipa dele fugiu, né? Foi cortada e está longe. E aí o Hassan vai buscar, não, vou buscar a pipa, porque o menino queria guardar como recordação e tal. E aí acontece um problema ali com esse rapaz. Acontece uma coisa que vai modificar toda a vida deles. Eu não vou contar o que é, vocês leiam no livro. A partir daí, o Amir começa a se sentir muito incomodado com a presença do Hassan. Apesar do Hassan não ter guardado nenhuma mágoa do ocorrido, o Amir, dentro, né, psicologicamente, ele se sente acovardado, ele não se sente bem na presença do Hassan. Então ele simula um roubo ali na casa e diz que a culpa era do Hassan. O Hassan assume, mesmo sabendo que não era, assume, ele e o pai vão embora. E fica só o menino, só o Amir com o Baba. Nisso ocorre essa revolução marxista no Afeganistão, e eles vão para os Estados Unidos. O pai e filho vão para os Estados Unidos. Nenhum dos dois tem mãe, os dois perderam a mãe de criança, de bebê. E nos Estados Unidos, o Amir se casa, a esposa dele ajuda a cuidar do pai, ele se torna um escritor e tal. E aí ele vai receber, muito tempo depois, mais de 20 anos depois, ele vai receber um telefonema do Afeganistão que ele tem que ir para lá, de um amigo do pai dele, que ele precisa ir para lá para fazer uma determinada coisa, que eu não vou contar o que é. E nisso ele volta para o Afeganistão. Aí o Afeganistão já passou pela Revolução Socialista, já terminou, já teve um período de conflagração e está na época dos talibãs. Quer dizer, o Afeganistão, desde 1978, quando teve essa revolução marxista, até os dias de hoje, viveu em guerra social até hoje. Ele viveu 9, 10 anos com o marxismo, depois que eles foram embora, um grupo do norte do Afeganistão, que depois formou a Aliança do Norte, durante 5 ou 6 anos governou o Afeganistão, depois os talibãs ficaram de 96 a 2001. Em 2001, quando os Estados Unidos bombardeou e tirou o Talibã de lá, aí voltou essa Aliança do Norte e agora voltou um outro presidente. Mas assim, eles vivem em constante conflito ali. E faltou dizer que o Amir e o pai eram da raça Pashtu, que era a raça dominante da época, e o Hassan e o Ali, que era o pai dele, eram da raça Hazara, que é uma raça descendente de mongóis. Então era uma raça inferior naquele contexto do Afeganistão. Eles têm uma mistura de raça. Aquela região do Afeganistão, ela foi passagem do Oriente Médio para a Ásia, então ali era um local de passagem. Então ali passaram muitos povos. Passou por lá Alexandre o Grande, passou Gengis Khan, passou um monte de gente por lá. E onde passava tinha destruição, tinha miscigenação, tinha de tudo, né? Então, a raça que acabou dominando ali são os Pashtu, desde o século XVIII, mais ou menos, são eles que dirigem ali. Claro que tem esses conflitos religiosos, porque tem uma facção, tanto a Aliança do Norte quanto os talibãs, são todos muçulmanos, mas uns são mais radicais, outros são menos e tal. Então, além de tudo, além do romance ser muito interessante, que eu já passei a resenha, você tem o pano de fundo do Afeganistão. Você conhece o Afeganistão, como é que ele é antes, na época da monarquia, antes dos distúrbios todos, antes de 78, e depois você conhece como ele ficou na época dos talibãs, a diferença de panorama, de cenário, o que aconteceu com os bairros, com o comportamento das pessoas, como é que é a política de uma época da outra.
É um país muito fechado, que a gente conhece pouca coisa, então é interessantíssimo esse pano de fundo do Afeganistão. Então eu acho que vocês vão gostar. É um livro que quase, nossa que susto, quase todo mundo gostou. Quem não gostou desse livro, não gostou por conta do personagem Amir. Muitos consideraram Amir um personagem não muito correto. Mas talvez tenha sido essa a intenção do autor, né? Quando a gente escreve um livro, você escreve personagens bons e ruins. Não é para todo mundo gostar de todos os personagens. Então, eu acho que vale a pena ler, tá? Se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Se quiser se inscrever no meu canal, você clica lá em inscrever-se no canal. Clica lá no sininho e clica lá receber todas as atualizações, tá bom? Esse canal continua sendo o veículo que eu uso para mostrar, dar um exemplo de como é que funciona palestras literárias ou aulas particulares. É claro que aqui eu faço um negócio informal, eu não releio os livros, eu não busco informações e tudo mais. É uma coisa mais informal que eu faço em casa. Obviamente que numa palestra em aulas particulares eu vou reler os livros e vou fazer uma apresentação profissional. Aqui eu estou só dando um panorama, umas dicas de livros para vocês, tá bom? É isso aí. Uma saudação e até a próxima.